Pastora, estamos recebendo a participação do Odair aqui, ele é do Lar Paraná. Está falando o seguinte, essas promoções relâmpago, que às vezes acabam enganando o consumidor. Aquelas que o cidadão tem que acordar de madrugada para fazer compra, sabe? Numa dessa, a loja abre às 6 da manhã, o cara entra correndo e pega lá uma geladeira achando que está fazendo um negócio da China. E depois ele descobre que estava no preço de mercado ou às vezes até um pouquinho mais caro. Isso aí é um caso que tem que ser feito uma queixa no PROCON? Tem que ser feita uma queixa no PROCON. Aliás, todas as situações, elas têm que vir com uma queixa. O consumidor que se sente lesado, ele tem que vir com essa queixa diretamente no PROCON. Nós até por telefone atendemos, nós damos as informações e todos sabem que eu sou pastora, todos sabem qual é o meu roteiro, o meu histórico de vida. E talvez você diga, será que a pastora Jurema sabe todas as respostas? A pastora Jurema talvez não saiba todas as respostas, mas eu as tenho ali como responder em mãos, pelos meios que nós temos com o PROCON. E também pelo entendimento e conhecimento que temos. Mas esse fato que o Odair pergunta sobre essas ofertas relâmpagos, essa maneira que o comércio realiza essa venda rápida, ela tem que ser muito bem vista. Primeiro porque não veja só os números grandes que ficam naquela placa, você tem que ver os detalhes que estão embaixo. E quando você realizar uma compra, você precisa conversar claramente com o vendedor que está fazendo essa venda para você. Muitas vezes as pessoas compram e compram aparentemente com um preço mais em conta, pensam que vão levar aquele utensílio, enfim, aquela compra para casa imediatamente e descobrem que não vão, que aquela compra vai chegar só depois de 20 dias em casa. Já é uma frustração. Sim. E então essa compra precisa ser muito bem vista na fala, na negociação. Pergunte, não canse-se de perguntar. É assim mesmo? Ah? E se ainda tiver alguma dúvida, vai até o gerente. Seu Antônio, é esposo da dona Tereza, ele está dizendo, eu entrei numa dessa, comprei uma geladeira, depois quando eu recebi fiquei sabendo que era do mostruário, que já tinha defeito na geladeira. Vá no PROCON. Procura o PROCON. Urgente. E leve toda a documentação que o senhor tem. E como é que ele comprova que, por exemplo, a geladeira já veio com amassadinho, com risquinho? Fotografias comprovam, vai nos levar, enfim, toda a documentação dessa compra, todo o trâmite dela e tudo aquilo que tiver para mostrar, para comprovar, chamou um técnico, já chamou um técnico para ver que não funcionou, leva o laudo do técnico, enfim, tudo vai servir como provas para colocarmos naquela pasta, para falarmos com a empresa ou, enfim, para tomarmos outras providências. Chegando pergunta aqui, eu fui pagar esses dias num posto de combustível, eles se recusaram a aceitar cheque. O comerciante pode se recusar a aceitar cheque? Olha, eu não vou ter essa resposta de imediato, não vou, porque nós estamos num conflito dentro do comércio, que as pessoas, existe uma linha de comércio mesmo que não estão aceitando cheque. Uhum. E nós estamos aí, início de ano, eu recebi um telefonema ainda essa semana, do PROCON do Estado, onde eles vão estar nos mandando, nos oficializando algumas coisas. Então, eu não posso agora dizer se pode ou não pode. Mas, se quiser nos procurar, a gente pode ligar direto no PROCON do Estado e realmente responder essa pergunta de imediato. O cidadão está dizendo que teve um grande transtorno, porque ele só tinha um cheque para pagar e queriam tirar o combustível do tanque, deu um rolo danado. Eu tive um problema, uma situação para resolver que foi quase parecida com essa, de uma pessoa que estava no supermercado e que fez uma compra e ela queria que tirasse um item da compra quando passou, porque ela percebeu que o item estava com preço errado, ela tinha entendido que era um preço, quando passou a compra era um outro preço, coisas de 10, 15 reais, e ela então queria que tirasse aquele item, e ela já tinha passado o cartão dela. E eles não aceitaram, depois repassar aquela compra. Estornar o pagamento do cartão é um transtorno danado. Olha, foi muito desgastante aquela situação, principalmente por quê? Porque nós não podíamos, eu não podia ir até o mercado para ver isso. Não podia por quê? Porque se você ligar do mercado para nós ou de qualquer lugar, eu não posso simplesmente sair e ir até o mercado como diretora do PROCON ou mandar alguém da minha equipe que trabalha ali que não seja um fiscal. Precisa ser um fiscal. Esse fiscal é que tem autoridade de chegar, de ver o que está acontecendo, assinar
aquilo que está acontecendo ali é só um fiscal. Nenhum de nós temos essa autoridade. Então, mesmo que eu me deslocasse, eu ia compartilhar daquele momento com aquela pessoa, mas eu não ia resolver o problema. Tá certo. Ô, pastor, eu acho que essa questão do cheque aqui, ela se enquadra no artigo 6º do CDC, que diz ali que todas as informações têm que ser claras. O comerciante pode até se recusar, mas desde que esteja de maneira clara, já informando no estabelecimento que não recebe o cheque, que não pode receber o cheque da pastora, se recusar a receber o meu, né? Ou de uma outra pessoa, que aí complica um pouco mais a situação. Em relação à garantia do produto, quais são os cuidados que o consumidor deve tomar em relação à garantia do produto? Eu recebi também, alguém conversava comigo por telefone falando sobre tantos assuntos, né? Quando fala em PROCON, vem tantos assuntos, e um deles não era só uma queixa, mas era um alerta, né? Como podemos fazer para entender, sabe? Poder ler aquelas linhas ali. É muito difícil, você vai pegar um produto e você vê o forte que você precisa. É isso, custa isso, vamos embora. Né? E depois, de repente, você vai percebendo que não está tão enquadrado assim, você deveria ter lido melhor, mas a letra é muito pequena, você não tinha um óculos no momento, enfim. Nós entendemos que qualquer queixa, ela é válida e nós precisamos encontrar o caminho para resolver o problema do consumidor. E nós precisamos ler com atenção aquilo que nós estamos comprando. Mas se nós nos acharmos como consumidor, qualquer um de nós, violados nessa questão, nós temos que recorrer. Haverá uma resposta.